Ensinar é chamar a atenção. Nós, professores, precisamos ser ecléticos para poder atender às necessidades dos nossos alunos. Não podemos fazer da sala de aula um cativeiro onde os nossos alunos permaneçam estáticos em suas carteiras. Nós temos a capacidade e os recursos para transformar essa sala de aula em uma nave espacial e levar nossos alunos para uma viagem muito mais interessante. Estamos diante de uma geração Z, nascida entre meados de 90 e 2010, intimamente familiarizados com a tecnologia. Por isso, não podemos mais nos limitar ao quadro e pincel. Precisamos ir além. Precisamos trazer para a nossa sala de aula os recursos audiovisuais para nos manter conectados com os nossos alunos. Nosso aluno precisa ter prazer ao entrar em sala de aula. Nós precisamos dar esse prazer para ele. Garantir que ele venha para cá com a mesma animação como vai para qualquer outro lugar de sua preferência. Este elemento aqui, que se transformou ao longo dos anos, passando de giz para pincel, não é mais um quadro, é uma tela, é um portal interdimensional que vai nos unir, nos universificar, que irá nos projetar para o mundo. A utilização do recurso como vídeo, as músicas, sala de aula como recurso metodológico de aprendizagem, trabalha com a multilinguagem e proporciona ao aluno uma fixação melhor do conteúdo, né? Não só dos conteúdos para a vida acadêmica, como para a vida social. Prende mais, auxilia numa fixação melhor, numa realidade que muitas vezes só na audição fica um pouco disperso. E esse recurso, além de ter uma atenção prendida do aluno durante mais tempo, né, torna mais fixo aquela aprendizagem, torna mais consistente no cotidiano, no dia a dia. Então, olha, nem sempre a escola ela está munida de recursos para que proporcione uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Então, isso depende muito do professor, da sua formação cultural, né? Ele tem que ter um repertório cultural, estar ocupando o seu tempo com a aquisição desse repertório para que torne as aulas dos alunos mais significativas. Então, esse recurso de tornar as aulas significativas com conteúdos audiovisual, que é a linguagem semiótica, né? Trabalha as várias linguagens, visual, auditiva, depende da formação cultural do professor, do seu empenho e compromisso enquanto formador de opinião na transmissão do seu conteúdo. E isso aí a gente chama de letramento real, que é o uso das linguagens modernas na aquisição de conhecimentos clássicos, que a escola é esse celeiro de conhecimento clássico. E o professor vai utilizar essa modernidade na fixação. Então é um conhecimento mais hoje, dependendo da vontade, da criatividade do professor, do que mesmo de um recurso oferecido pela educação brasileira. Quem disse que não podemos esvaziar as nossas salas de aula? Quem disse que não podemos tirar todas as carteiras e dar espaço suficiente para os nossos alunos se movimentarem, para eles encenarem, dançarem, se expressarem? As aulas e a importância principalmente das músicas, né, dos filmes, das questões de audiovisual era bastante interessante porque fugia muito do próprio padrão daquela aula, que o professor apenas chegava e dava o conteúdo e depois ia embora, né? Então as aulas do professor Félix eram bastante diversas, né? Porque tanto ele trazia grandes nomes da música, né, brasileira, como também ele trazia outras perspectivas de músicas internacional, né? E isso fazia com que a nossa imaginação e nossa criatividade também percorresse outros caminhos, né? Então, eu acho que o ponto principal de tudo isso é porque a gente começava a ter mais sensibilidade sobre tudo aquilo que era nos apresentado, né? Porque o contato, muitas vezes, do
cotidiano, a gente não tinha essa percepção da música, do que a música poderia trazer e das possibilidades das interpretações que existiam na música. A gente não tinha essa sensibilidade de entender a própria interpretação. Então, em meio a todas essas questões, né, de português, literatura, interpretação do texto, né, o professor Félix nos mostrou outros mundos, né, da própria interpretação e da própria música, principalmente brasileira. A gente tem a cultura, pelo menos a minha cultura era muito de assistir filme apenas de comédia, então filmes bastante rasos que não tinha muito do que a gente refletir sobre filmes, né? Então, às vezes, eu comecei a assistir clássicos, né? Entender o que era clássicos dos filmes, e principalmente porque esses filmes eram chamados de clássicos, né? Não simplesmente por cenas, mas por sua fotografia, né? Por sua narrativa, pela direção, né? E principalmente também entender por que aqueles filmes passavam por festivais, por Oscar, né? Então, assim, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi falar do Vice Rebelde, por exemplo, E o Vento Levou, Moulin Rouge, né? Então, todos esses filmes que tiveram bastante repercussão, né, por todas as suas cenas e tudo aquilo que o filme queria nos mostrar, né? E uma coisa nos filmes que me despertou bastante coisa foi principalmente gostar mais de musicais, né? Dentre os filmes, todos os filmes que o professor Félix mostrava, né? Os meus preferidos eram os musicais, né? Porque tinha toda aquela questão da musicalidade, da dança, da história por trás daquilo, né? E eu acabei absorvendo, né? E adquirindo vários filmes, né? Também fui presenteado com vários outros filmes e até hoje, assim, né? Apesar de não assistir tantos filmes hoje em dia, mas os meus preferidos ainda são os musicais, assim, né? A gente sempre se espelha em pessoas, né? Então, o professor Félix, o professor Fábio, entre outros professores, assim, nos marcaram bastante por mostrar muito mais além de sala de aula, né? E eu até falo assim que boa parte do que eu tento ser hoje em dia, né? Porque depois de tudo isso, ele foi meu professor em 2009, 2010 e 2011, né? E depois de todo esse processo eu me tornei professor também. Boa parte das coisas, da musicalidade, das aulas de interpretação de texto, dos filmes, a maneira de como desenvolver a aula e interagir com os próprios alunos, né? Eu devo como referência, né, desde esse tempo, né? Eu até hoje também dou aula com músicas, dou aula com cenas de filme, dou aula com vídeos, né? Toda essa questão audiovisual que eu aprendi, né? Eu transmito para os meus alunos hoje em sala de aula, né? Então, não foi só uma coisa que aconteceu no ensino médio, ensino fundamental. É uma coisa que perdura até mesmo no meio profissional hoje em dia, né? E por isso que é tão importante a gente ter referências, a gente ter pessoas assim, e ter momentos que gravem, né, situações bastante proveitosas e que nos abra caminho, né? Então, não foi só naquele momento do próprio ensino médio, foram coisas que eu de fato aprendi para a vida e utilizo até hoje. Por isso não podemos deixar a arte de fora da sala de aula. O cinema, a música, a literatura, a dança, a pintura, todos esses elementos artísticos são capazes de nos ensinar, de nos aproximar como seres humanos, independente da cultura a que pertençam.
Então, o recurso audiovisual é uma ferramenta eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Você, professor, não pode deixar de usar. Falar das aulas do professor Félix é falar de aulas diferentes, aulas que fogem do padrão, assim. Ele passava muitos conteúdos com vídeo e, para mim, particularmente, foi muito importante. Tanto para eu desenvolver um conhecimento mais aguçado sobre determinados assuntos, como também para desenvolver um pouco de uma visão crítica, porque tem algo diferente no conteúdo audiovisual. Ele permite que você enxergue as coisas de outro vertente da situação. Um exemplo assim que eu levo para a minha vida, que foi muito importante das aulas dele, foram para o meu vestibular. Quando fiz o vestibular a primeira vez, e eu ainda não tive contato com ele, que foi no ano de 2016, eu tinha uma dificuldade enorme para escrever. Tinha uma dificuldade enorme para escrever redação, para argumentar, tanto em visão de mundo como em visão de conteúdo mesmo. Aí eu conheci ele e tiveram as aulas com conteúdo audiovisual que melhoraram muito a minha argumentação. Os filmes que ele trazia eram culturas diferentes, formas de pensar diferentes, que contribuíram muito para o meu desenvolvimento, tanto intelectual como desenvolvimento pessoal como ser humano. Aí eu fui fazer meu vestibular e consegui uma nota muito boa na redação, consegui argumentar melhor, tudo isso por conta do efeito que as aulas dele proporcionaram para a minha vida. Eu passei a interpretar as coisas diferentes, passei a enxergar de forma diferente. Filmes que me marcaram assim, que eu lembro até hoje das aulas dele, foram, por exemplo, A Lista de Schindler, gostei muito. A própria Sociedade dos Poetas Mortos me despertou muito para assuntos da vida, para aproveitar o momento, para aproveitar melhor as situações, entre outros filmes. Aí tem a questão das musicalidades que ele trazia, cantores nacionais muito bons, cantores internacionais também muito bons, que contribuíram também para melhorar não só a forma como eu via a situação, como também melhorar a minha escrita e a forma como eu me dirigia aos assuntos. Assim, na minha opinião, foi muito importante na minha vida essa contribuição que ele deu, com esses conteúdos diferentes que ele trazia. Aí, hoje, eu estou cursando Direito, estou na faculdade que eu gostaria, e teve um efeito muito positivo na minha vida os conteúdos que ele trouxe. Hoje eu consigo argumentar melhor, foi muito importante para mim. Eu consigo me impor melhor o meu pensamento, na forma como eu escrevo, na forma como eu me dirijo às pessoas, na forma como eu falo. E isso afetou positivamente o meu curso, que é um curso assim que eu preciso ter uma oratória boa, eu preciso me comunicar bem com as pessoas, eu preciso perder a minha timidez, porque eu era uma pessoa muito tímida, e teve reflexo positivo na minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Professor Félix, o senhor já está há 30 anos em sala de aula. Na década de 90, no início da sua carreira, como era fazer uso dos recursos audiovisuais em uma época em que a tecnologia não era tão acessível a nós, professores e alunos? Era difícil, mas nós usávamos o que nós tínhamos, né? Os cartazes, os famosos, aqueles álbuns seriados que havia, mas ainda havia, a gente ainda podia improvisar, ainda podia inventar, digamos assim. Por exemplo, como eu comecei em Caiçara do Norte, é uma praia, então eu usava o próprio cenário da natural da cidade para muitas vezes inserir numa aula, estimular o aluno, né? Por exemplo, se eu ia dar o modernismo, o romantismo, que exaltava a natureza brasileira, aquela coisa toda, eu levava os meninos para a praia, essa coisa toda, porque o visual, claro que eles estavam acostumados, nasceram
mas a visão passava a ser diferente quando a gente inseria no contexto da matéria da sala de aula. Outra coisa era desenho feito por eles mesmos na sala de aula. Eu me lembro que Monsenhor Tércio, né, eu comecei a trabalhar com ele ainda estava em sala de aula, e eu me lembro que ele fazia um desenho, ou pedia para o menino desenhar, e a partir dali ele fazia toda uma explanação, inclusive pedia algumas redações, algumas frases, alguma coisa em cima do desenho, tendo o desenho como o estímulo. Eu me lembro ele mandou desenhar uma mulher grávida, me lembro como fosse hoje. E depois que todo mundo desenhou, ele olhou, fez umas observações no desenho, e ele mandou os meninos fazerem parágrafos sobre a questão do nascer, do viver. Ele era professor de meio filosofia, mas não tinha esse nome, filosofia. Era outro nome tal, que iria para a sala de aula e fazia muito isso. Ele dava um nome de artes às vezes, mas não era bem arte. Então, eu também aprendi muito com isso. Então, a gente usava o que a gente tinha. Claro que algumas escolas recebiam, como é que a gente diz assim, naturalmente a gente tinha mapas, né, para visual, o globo, em geografia. Eu tinha um bichinho, que eu esqueci o nome, que para fazer a rotação dos planetas, ele ficava atrás passando, né, umas listrinhas assim. Mas eu não lembro também o nome. Que é aquelas coisas. Tem aquele que era um aparelho assim, que a gente colocava uma transparência, né, no que está. Então, a gente acabava utilizando muito isso. O pior é que, melhor, não sei, para mim, era que os professores eles não gostavam muito de usar. E eu aproveitava. Eu me lembro que esse projetor que tinha as transparências, eu praticamente era meu na escola, né? Que eu mandava fazer as transparências, eu mesmo fazia. E passava lá no projetor, que era, como eu disse, que era o que nós tínhamos. Televisão, tínhamos. Agora, eu me lembro que na escola que eu fui trabalhar, eu cheguei a uma televisão de 14 polegadas. Pensa em uma turma de 30 alunos ao redor de uma televisão de um televisor de 14 polegadas. O que é que eu fiz? Eu fiz uma rifa de um ventilador, e da rifa eu acabei comprando um televisor naquela época de 20 e poucas polegadas, que era bem maior que esse, que tinha uma coisa grande atrás, né? Tem aqueles baús que chamam. Então, a gente ia se adaptando ao que nós tínhamos e criando em cima disso. Mas que eu acho que o audiovisual, ele sempre esteve presente nesses 30 anos de sala de aula. Félix, em relação ao efeito que esses recursos audiovisuais que você sempre fez questão de utilizar nas suas aulas, né, causavam nos alunos, como você começou a perceber os efeitos positivos nos seus alunos? Antes de tudo, nas provas, mas no próprio decorrer das aulas. Por exemplo, eu nunca fui bom desenhista, né? Mais uma vez eu estava dando aula de sintaxe e estava falando sobre a transitividade dos verbos. E era uma turma, mais ou menos sexto, o que hoje é sétimo ano, era sexta série na época. E parecia que não entrava. Eu não estava entrando, que realmente é meio complexo, dependendo do verbo. Então, eu tive uma ideia. E desenhei no quadro uns bonequinhos, puxando para o lado da sexualidade. Olha que eram meninos de 12 anos, 13 anos, mas naquela época não tinha essa psicose de hoje em dia, não. Então, por exemplo, eu botei, eu fiz
4 bonequinhos. Só aqueles que eram a cabecinha e os palitinhos fazendo o corpo, né? Então eu coloquei um boneco sem sexo nenhum, normal, botei um bonequinho com um pinto, botei um bonequinho como desenhei uma vagina mais ou menos, e botei mais um bonequinho com os dois, o pinto e a vagina. Era meu último recurso para ver se eles pegavam a transitividade dos verbos. Então eu disse, olha, esse bonequinho assexuado sem sexo é o verbo intransitivo. Ele não precisa de ninguém para transar com ele, não precisa de ninguém para interagir sexualmente. O bonequinho com o pinto é o verbo transitivo direto, que precisa de uma parceira que não tem nada no meio das pernas, não tem. O bonequinho da vagina é verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento com alguma coisa, que é a preposição. Precisa de algum complemento com. E o quarto bonequinho é o hermafrodita, que precisa dos dois. Um com e outro sem a preposição. Mas não deu outro, eles pegaram logo. E só eu tive que aceitar, porque em algumas questões do verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto, eles botavam verbo hermafrodita. Aí eu aceitei, né? Porque foi o recurso que eu usei. Mas além dessa aprendizagem, digamos assim, objetiva, além dessa aprendizagem paybuff, de responder exatamente, tinha também a aprendizagem, digamos assim, de formação, né? Que eles formavam. Então, às vezes, quando você colocava um documentário, não só por colocar o documentário, você tinha que explicar que nunca se chegou a um filme ou um documentário na escola para você passar e acabou, passar o tempo. Não, você tinha que ter a sua participação na história. Então, era comum, quando a gente abria uma discussão, eles, por exemplo, citarem uma cena do documentário como argumento deles, né? E daquela cena que ele via, ele já puxava outra cena para o dia a dia deles, que eles viam que tinham que tinha uma ligação. Então, a gente percebia essa evolução a partir do visual e do audiovisual, tanto na prova, que é aquela coisa sistemática que a gente tem que fazer, como no dia a dia. A gente percebia que eles, sem falar que às vezes a gente descobria também, assim, que eles iam, digamos, eu pegava, quando eu peguei muito sala dela para dar aula de artes. E às vezes quando eu tocava num assunto de artes, e botava, e eles diziam, olha, aquilo ali eu vi em tal lugar, é assim, 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 assado. Esta cena eu vi esse filme, assim, 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 assado. Quer dizer, isso a gente também descobria uma formação que eles tinham que na escola não tinha como a gente saber. Sem falar que a gente também... Olha, eu me lembro que eu tinha mania de colocar... Mania não é um método, né? Para cada escola literária minha, quando eu ia dar escola literária, eu dava a escola literária, dava as características, e eu dava uma música em que a letra tinha a ver com aquelas características. Por exemplo, naturalismo, que fala muito sobre questão de sexo animalesco, aquela coisa toda. Por exemplo, eu botava como Dois Animais, de Alceu Valença. Do barroco, que era aquela questão dos opostos. Eu botava o Quereres, de Caetano Veloso, e por aí afora. Então, uma vez um aluno me procurou para dizer que estava tendo a mania de toda música que ele escutava, ele já procurava uma escola para fazer uma relação com aquilo que aparecia na música. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque ele acabava pegando, acabava tendo um conhecimento de mundo, né? Um conhecimento de mundo que estava todo interligado. A música, o gosto musical, a literatura, e só Deus, a interpretação, e só Deus sabe mais o que ele poderia pegar.
além de notar um efeito positivo nos seus alunos, com esse tipo de aula, né, em que você explora os recursos audiovisuais, esse tipo de metodologia tem muito a ver também com o seu estilo de vida, né? Como você associa, né, a sua metodologia fazendo uso desses recursos com o seu estilo de vida. Pronto, chegamos ao cinema. A questão de eu usar filmes nas minhas aulas. Por quê? Porque justamente esse meu traço de cinéfilo, desde quando eu era menino, mesmo numa época em que, de uma infância pobre que eu tive, eu fazia de tudo para ver filme, né? Caicó nós tínhamos cinema, minha mãe também nunca poupou, digamos assim, investimento em mim em relação a isso. Minha mãe também nunca negou. Se ela para ir para o cinema, ela me dava o dinheiro, mesmo a gente sendo muito pobre. E também com a chegada da televisão. Então, o meu gosto por cinema, essa minha ligação com o cinema é de muito longe. E acabei fazendo uma extensão disso para a minha sala de aula. Eu estava professor de língua portuguesa, então eu sempre encontro, você sabe que dentro de você também então nós sabemos que na verdade, dentro de língua portuguesa são 4 matérias. A gramática, a literatura, a interpretação do texto e a redação. Então são 4 matérias. A que é mais estranha tudo isso é a gramática, mas as outras 3 têm um vasto mundo de como é que se diz assim, de possibilidade de a gente usar o audiovisual, de usar principalmente o cinema ali dentro. Então, eu levei o útil ao agradável, aquilo que eu gostava para mim, e passei a gostar de mostrar aos meus alunos dentro daquilo que eu estava sendo pago para fazer, né? Que era dar aula. Então, no momento em que eu entrava na sala de aula e começava a comentar um filme, levando para uma interpretação de texto, levando para uma literatura, não era só o professor que estava ali, era o cinéfilo também. Então acabava juntando esses dois pontos da minha vida, o pessoal e o profissional, né? Eles acabavam juntando num só. Interessante que eu não com isso eu fiz uma extensão também da minha própria vida. Do jeito que eu sou, como a questão do cinema estava do certo, o cinéfilo, eu fiz uma extensão do ser que eu era, enquanto pessoa em casa, para ser em sala de aula. Então, por exemplo, nos cursinhos, principalmente, eu era muito as minhas tiradas lá no cursinho eram as mesmas que eu fazia em casa. Então, isso veio também desse experimento de o cinéfilo ter dado certo. Como o cinéfilo deu certo, o cinéfilo e o professor junto, então eu levei outras coisas. Agora, assim, como você já me fez a pergunta, isso já veio com a evolução do tempo, porque quando eu comecei não era bem assim, né? Os nossos equipamentos, eu já no meio da década de 90, por aí, é que chegaram os videocassetes para as escolas. Então, o que eu fazia? Geralmente, e quando eu pude comprar videocassete, eu montava minhas próprias fitas, assim como eu faço até hoje, né? Nos pendrives, nos DVDs, eu faço até hoje. Então, porque nem sempre a escola, o Ministério da Educação, sei lá, a Secretaria de Educação, eles não tinham essa visão. Eles mandavam filmes ou documentários muito pobres de chamar a atenção do aluno. Aquele que dormia em sala de aula. Aquela coisa muito TV Escola. TV Escola é um porre. Ninguém suporta TV Escola. Então, aquela coisa muito ligada à pedagogia
Eu não sei de onde eles botaram a cabeça que estava dando certo, porque nunca deu certo. Nunca deu certo. Então, estava faltando uma pimenta, que era a forma de chamar a atenção. E essa pimenta eu comecei encontrando em trechos de filmes. Em trechos de filmes, e muitas vezes o filme inteiro. Dependia muito do que eu queria explorar. Se era trecho de filme, então eu já levava o meu texto gravado. Eu tirava de uma fita, botava só o trechinho ali e tal. Se era o filme todo, então eu já levava meu filme. Mas a escola, não. Muitas vezes o aluno, por ele sair da sala de aula para ir para a sala de vídeo, ver um filme, ele já dizia ótimo, porque era diferente, era um recurso diferente, eles queriam sair daquele marasmo da sala de aula. Só que quando chegava lá, o marasmo era pior. Por quê? Porque eles olhavam coisas muito didáticas, coisas muito sem sal, que não batia com a mentalidade jovem deles. Então, os filmes deram esse gás. Eles gostavam de ver aquela cena de ação, eles gostavam de ver aquela cena que preparava para outra cena, e eles iam ficando atentos até ver a história completa. Félix, embora a modernidade, né, traga um leque de possibilidades, de opções, né, para os nossos alunos, você fez questão e faz questão de apresentar filmes clássicos, né, de épocas, inclusive, que nossos alunos nem eram nascidos. Né? Nem eu, muitas vezes. Nem você mesmo. Isso. Por que optar por trazer esse estilo de filme para a sala de aula? Antes de tudo, o aluno descobrir o que era a arte do cinema. Porque com os filmes modernos a gente sabe o que é a arte do computador, mas a arte do cinema a gente não sabe. E era uma coisa emocionante, porque tudo era diferente dessa coisa agoniada, dessa coisa artificial que nós temos hoje. Mas também porque eles sabiam como ninguém, de uma forma diferente e emocionante, trazer aquilo que eu queria para o filme. Por exemplo, quando eu dei Luciola de José de Alencar, eu primeiro passei e comentei A Dama das Camélias, que é basicamente a mesma história. Só que eles ficaram impressionados com o quê? Com aquela beleza estonteante de Greta Garbo, né? Que são belezas diferentes das belezas atuais. Eles ficavam, e essa mulher existia? Isso não é um desenho não? E aquela coisa toda. E a beleza do filme também em preto e branco, que era diferente, as tomadas, a trilha musical, essa coisa toda. E isso dava, como aconteceu, isso dava o quê? Motivo para eles procurarem quem danada era a Greta Garbo, onde foi que eles viram, quais eram outras coisas que ela tinha para eles verem, e etc, etc e tal. Então, o filme clássico, além... Porque o filme atual eles veem na televisão, em qualquer lugar eles veem. Televisão, computador, em qualquer lugar eles podem pegar esses filmes sem sal, que é o filme moderno. Mas esse daí, a escola, ela deve mostrar o diferente. A escola não é para pegar o que ele já tem, apesar de dizer, nós temos que aproveitar o que o aluno tem. Mentira, isso é balela. Não é aproveitar o que o aluno tem, não. Se ele tiver alguma coisa de futuro, trazer, é claro que a gente vai expor um pouquinho. Mas pegar o aluno como... Não, isso não existe. A escola existe para mostrar o diferente. O diferente... Pronto, o menino adora funk, adora tal. Então ele chega na escola, tá todo mundo dançando funk. Sim, ele evoluiu como? Ele ampliou o conhecimento dele como? Não, ele tem que chegar na escola, ele vê na televisão, ele vê um tango, ele vê o quê? Uma dança de rua, aquelas danças de rua sincronizadas. Ele vê outros tipos de dança para ele ir aumentando. Não quer dizer que eu vou dizer, menino, funk não presta. Se é que eu digo. Mas assim, eu não vou proibir nem derrubar. Não, ele pode continuar gostando do funkinho dele. Mas ele tem que continuar, ele tem que ver outra coisa, que é a escola que tem que mostrar, conhecer. Interessante que para
eu mostrar o menino uma coisa diferente, eu tenho que ver a coisa diferente primeiro. É aí onde está um problema de alguns professores. Os professores, eles são muito... Pegou o materialzinho deles, que vem do Estado, do governo, eles olham o material e não saem dali. Eles, se saem dali, eles se perdem. A ideia seria eles pegarem o diferente, para aprender o diferente, conhecer o diferente, para ele passar aquele diferente para o alunado, né? Então, quando, digamos assim, eu passo um filme clássico, um Chaplin, eles adoram Chaplin. É preto e branco, não tem uma palavra, né? E eles adoram, e eles gostam. E todo filme de Chaplin, por mais doidinho que seja, tem uma mensagem, tem algo. Eles veem o que é fazer arte. Chaplin fazia arte com um chapéu só na mão, ele fazia arte. Aquela cena de Em Busca do Ouro, em que ele come a bota, que ele faz o cadastro da bota como se fosse um macarrão e come e tal. Então, o menino acha, ele ri e ao mesmo tempo acha interessante como ele conseguiu fazer rir apenas, sem dizer nada, com uma bota na frente dele, um garfo e uma faca, né? E ele consegue fazer aqui, a dos pãezinhos também, que ele enfia o garfo nos dois pãozinhos, nos dois pãezinhos, desculpa, e faz como se fosse pernas e pés, e ele fica brincando de sapateado lá. Quer dizer, isso dá uma visão do que é arte ao menino, do que é fazer arte. E ao mesmo tempo, a gente explora o que a gente quer explorar, né, dentro da matéria que a gente está formando aquela cabecinha em um conhecimento artístico, emocional, sentimental, etc, etc e tal. Então, eu mostrar um filme, Titanic, pronto, passou o Titanic, todo mundo viu o Titanic. Aí de repente eu levo Titanic para mostrar ao menino. Mas eu já vi. Não, mas vamos ver numa perspectiva disso, daquilo. Eu já vi, eu já sei o que vai acontecer. Se eu levo, o que? Vamos pegar aqui, Cidadão Kane, de Orson Welles, que é muito alto realmente, mas eu já usei em terceiros anos. Ele fica na curiosidade, que filme é aquele? Para que eu vou usar? Como eu vou usar? E o que é que tem a ver uma coisa lá dos Estados Unidos com uma coisa aqui do Brasil, com a literatura brasileira, por exemplo, né? E por aí afora, eu uma vez, numa aula de redação, não sei, tem um momento de amor, West Side Story, né? Amor sublime amor. Não, isso é da Xuxa, né? West Side Story, esqueci o nome, em que é a história de Romeu e Julieta para os anos 60. Então tem um momento que tem um entreveiro entre o pessoal de Porto Rico, que é a gangue rival à gangue americana. Só as mulheres defendendo que os Estados Unidos, bem melhor do que Porto Rico, que elas fizeram muito bem ter saído de Porto Rico para ir para os Estados Unidos. E os homens dizendo que não, que eles são discriminados lá nos Estados Unidos, tal. Então, quando terminou, quando tem aquele entreveiro, as mulheres cantam, os homens cantam e dançam, cada um defendendo seu ponto de vista. Então, eu fui e explorei a questão pedi para eles fazerem uma redação, a questão como é o nome, que vem uma pessoa de fora para outro canto, da imigração. Homem não deu outro. Foi justamente no ano que o tema da redação foi imigração. E eu me lembro que alguns dos meninos que hoje já devem ter terminado o curso deles na universidade, eles citaram a cena de West Side Story, né? Amor sublime amor, o de Xuxa que é amor estranho amor. Então, o filme clássico é o diferente para fazer aprender e não fazer, não, já vi e acabou. Você citou alguns exemplos já, né, como o Chaplin, que você usa em sala de aula, que apesar de mudo, né, comunica
apesar de mudo, fala, né, muito aos nossos alunos, mas eu gostaria que você ainda citasse 2 trabalhos mais específicos que deram bons resultados. Cito. Eu lembro que foi O Vento Levou. E O Vento Levou, eu utilizei O Vento Levou em pedaços. Né? Eu dividi o filme em 4, foi 5 partes. E nós trabalhamos em cima dali, porque pega a Guerra da Associação Americana, né? E nós trabalhamos dentro de redação várias coisas. Trabalhamos o racismo, que depois eu contei a história todinha, como tinha sido das filmagens, e aquela visão romântica que passa da grande amizade entre senhores e escravos, que é meio, né? A gente trabalhou racismo, a gente trabalhou o papel da mulher, a gente trabalhou uma série. Foi tão bom em redação que eu acabei colocando depois num textão trechos das falas e as questões de interpretação de texto em si, porque os alunos mesmos pediram. Foi muito bom, porque como o filme é grande, nós passamos trabalhando quase 2 meses, quase um bimestre, só com o filme. E interessante foi que depois que o celular chegou, então eu recebia fotos de alunos meus, eles compravam o filme para tirar foto, eles olha que eu comprei. Olha, então aquilo é muito bom, porque é sinal que eles não vivem só nos Narutos da vida, né? Não vivem só nessa coisa que agora é de free fry da vida, né? Eles estão ainda lembrando, pegando toda aquela parte bonita, clássica, bem feita, bem colocada, bem mostrada, que só o cinema sabe fazer. Então o outro, um foi O Vento Levou e o outro foi O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, eu passei o livro primeiro, eles leram o livro, e depois eu mostrei o clássico, porque O Morro dos Ventos Uivantes já foi gravado vários remakes, inclusive tem até um bem moderno com motocicleta e tudo, substituindo os cavalos, aquela coisa toda. E eu usei O Morro dos Ventos Uivantes, eu vi um filme, o clássico, com Merle Oberon, em 1939, e eu coloquei o filme, e nós fizemos o paralelo entre o livro e o filme. Fizemos esse paralelo. A gente estudou o livro inteiro, depois o filme inteiro, depois interpretamos tudo, a situação, e depois foi feita uma redação, a gente também colocou, eu dei dentro do romantismo, e depois a gente fez uma redação em cima das diferenças de classes, né, de classes sociais, porque Heathcliff, por ele ser pobre, ele era muito discriminado por ele ser pobre, aquela coisa toda, e por isso que gerou uma revolta intensa no interior dele. Então, é interessante desse trabalho de O Morro dos Ventos Uivantes, foi porque a gente passou muito tempo nessa ponte entre o que a gente lia e o que a gente via, né? A mensagem do ler, do captar somente a história escrita, de ver pessoas apresentando. Claro que outros alunos, houve alunos que foram pegar outras versões, viram, mas aqui eu trabalhei mesmo, foi a versão clássica do filme, O Morro dos Ventos Uivantes. Aí eu me lembro como fosse hoje, e ficou muito bom, porque eu acredito que eles começaram a fazer isso, porque é muito comum a adaptação de livros para o cinema. Então, com certeza,
depois daquele trabalho, muitos deles fizeram essa ligação em outros filmes adaptados de alguns livros, ou vice-versa, né?